No dia 18 de junho, o Comitê de Enfrentamento à Covid e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte anunciaram uma nova flexibilização para as escolas da cidade. O retorno às atividades escolares das crianças de 0 a 5 anos, com horário integral até 8 horas por dia, todos os dias, e as demais crianças até a 9ª série estão também permitidas de voltar às atividades presenciais, desde que seja mantido o distanciamento de 2 metros entre cada 2 alunos. Apesar do avanço da vacinação ter contribuído para que os índices de monitoramento da Covid em Belo Horizonte melhorassem, fechamos o mês de junho com o terceiro maior número de mortes desde o início da pandemia, o que demonstra que não dá para apostar todas as fichas na vacina. Só a vacinação não controla o vírus. A gente precisa da vacinação, ela é fundamental, mas também tem que segurar os casos. O quão protegido você está depende da vacina que você tomou, depende do tempo do seu corpo responder a ela, mas também depende de não ter vírus circulando na população. E aqui no Brasil nós não estamos contendo a doença. O fechamento não foi o suficiente para diminuir o número de casos, então a doença ainda está circulando muito por aqui. Mais do que ninguém, os trabalhadores em educação sabem o quanto a escola faz falta na vida das crianças e adolescentes. Por isso, defende que o ensino presencial deve sim voltar, assim que as condições sanitárias permitirem. Mas, para isso, é preciso estabelecer 3 pilares essenciais, que são a imunização dos trabalhadores, o controle da pandemia e protocolos rígidos para o retorno às aulas. É preciso salientar que a imunização dos trabalhadores em educação não está completa. As escolas da educação infantil abriram antes do início da vacinação e a segunda dose ainda está muito distante. Ficamos com muita gente que só tomou uma dose e não está, de fato, protegida pela vacina como poderia estar, mas achando que está e se expondo. É o pior dos dois mundos. Você vacinou, mas não o suficiente para proteger. Então a pessoa tem a falsa sensação de segurança da proteção, mas não tem acesso à proteção que deveria ter com a vacina. O que os países que vacinaram muito bem e contiveram a doença fizeram, como Israel, Estados Unidos, ou Israel, Reino Unido e a Alemanha também, foi segurar o vírus enquanto acelera a vacinação. Então você segura os casos, faz um fechamento, faz lockdown, faz controle, rastreio de contatos e por aí vai, enquanto se vacina muito. A pandemia ainda está longe de ser controlada. Apesar da ligeira melhora nos índices, que fez BH apresentar um número de infectados por 100 mil habitantes menor do que os 400 que mantinha há meses, esse número ainda é 15 vezes maior do que a faixa de segurança recomendada pela Fiocruz, que é de apenas 20 casos por 100 mil. A taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria chegará ao nível amarelo, mas isso não significa uma redução drástica das internações, já que a maior parte dos leitos da cidade foram abertos há menos de 4 meses. Além disso, a mudança na faixa etária nas infecções e internações acendeu alerta. Para ocupar os mesmos 10 mil leitos de UTI, em uma população vacinada, eu tenho que ter muito mais casos de Covid, porque as pessoas mais vulneráveis estão protegidas. Então, se antes 1.000 idosos com Covid ocupariam todos os leitos de UTI de uma cidade, agora que esses idosos estão todos vacinados, eu preciso de 30, 40 mil casos entre a população mais jovem para ocupar os mesmos 1.000 leitos de UTI. Essas pessoas vão ter sequelas, essas pessoas correm vários riscos com a Covid, que não são só UTI, intubação e morte. A gente vai ter mais casos entre crianças, entre jovens, entre bebês, porque tem um outro risco envolvido nisso tudo, que a gente não discutiu aqui, que é, se você vacina muito devagar e deixa os casos muito lá em cima, você está dando muitas oportunidades do vírus desenvolver uma resistência à imunidade das pessoas. E o Brasil já tem histórico de geração de variantes mais transmissíveis. Para essas variantes mais transmissíveis começarem a escapar de vacinas, é um passo. E é um passo que depende da exposição que nós estamos gerando aqui repetidamente. O protocolo de retorno não é álcool em gel, água e sabão. Protocolo de retorno também inclui a testagem, inclui a vigilância, e a vigilância, até uma vigilância ativa de casos, um número maior de professores, porque você vai precisar dividir as salas, quanto você precisa de investimento em infraestrutura. Né, as escolas precisam estar ventiladas, você não pode colocar todas as crianças no refeitório ao mesmo tempo, para que as turmas diferentes não se encontrem no refeitório, e já prevista todas as opções, entre elas a necessidade de fechamento ou de turmas ou da escola, quando fecha, quando reabre, para onde encaminha o profissional
e o aluno que tenha suspeita, se alguém adoecer durante o horário de escola, o que vai fazer com aquela pessoa? Para onde vai? Então, tudo isso tem que estar previsto num plano de retorno que dê segurança, que possa trazer segurança para se pensar na volta às aulas presenciais. Mas infelizmente não está. Um retorno presencial seguro é possível, mas isso depende de um investimento que sempre foi negado à educação. E Calil e seu comitê de enfrentamento sabem bem disso. Daqui a 20 anos, nós vamos ver o que aconteceu. Por exemplo, as escolas abriram. Meu filho é médico, a mulher dele é médica. Ele não voltou, ele não pôs a filhinha dele na escola. Eu vou virar para ele e assim, pode botar? Então quem que eu cerco? Se eu tivesse um filho em idade escolar, o senhor mandaria? Não, eu não. Eu não, porque se acontecesse alguma coisa com ele, eu pulava do prédio. Então, eu não mandaria. Eu, cidadão Alexandre Calil. Mas dizem que está muito bem organizado, tá? Eu também agora não sei como é que tá. Eu não visitei escola, eu não visitei nada, mas eu não mandaria. Meu filho não. Eles alegam que o retorno da educação infantil aconteceu sem grandes surtos, mas um levantamento realizado pelo Sindirrede já constatou ao menos 105 casos confirmados nas escolas, e a situação só não foi pior porque a adesão dos estudantes é menor do que 30%. Para um ambiente seguro, precisamos de um protocolo sem furos, com bolhas que realmente funcionem. Precisamos de máscaras PFF2 em quantidade e qualidade adequada, bem diferente das que estão sendo distribuídas aos alunos. A discussão sobre os protocolos de segurança sanitária e a retomada das aulas presenciais deve ser ampla e intersetorial, debatida com os trabalhadores da educação e a comunidade escolar, que são os principais atores envolvidos na ação e quem de fato conhece a realidade das escolas. Sem isso, qualquer tentativa de retomada, por mais bem intencionada que seja, representará um risco à vida.